Alertamos os senhores vereadores que encontram em outras dependências desta casa para a abertura da sessão ordinária. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Ausente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Araújo Filho. Ausente. Avenida Aparecido Rocha. Presente. Carlos Normanha. Ausente. Bonifácio Camparé. Presente. Clemente Cabazana. Presente. Étipo Pereira, presente. Edivaldo Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Nelson Reis Alves, presente. Mário Mardegan, presente. Ney Giron, presente. Tadame Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. Seis vereadores estão ausentes e 13 estão presentes. Havendo número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho da 23ª sessão ordinária do 4º ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba, e de início em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Pastor Bonifácio Campaner para que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura das Escrituras no capítulo 15 do Evangelho de João. Diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Agradecemos o vereador Pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual fica à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente. Sendo que não haver nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor, entregues à mesa diretora, ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente, após o que serão consideradas aprovadas de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela resolução 1238/97. Comunicamos aos senhores vereadores que o demonstrativo das despesas relativo ao mês de junho e julho desta Câmara Municipal estão à disposição dos senhores vereadores na mesa diretora. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. 23ª sessão ordinária, 14/8/2000. Correspondências recebidas do Executivo. Primeiro,
Ofício enviando resposta à indicação do edil José Américo do Nascimento. Item 2, da Secretaria de Segurança Municipal, enviando cópia da pauta para a reunião de 11 de agosto do ano 2000. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Item 1, da Câmara Municipal de Guararapes, respondendo ao requerimento do edil Ney Giron. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, relativo ao assunto encaminhamento de minuta de Código de Edificações. Cumprimentando Vossa Excelência, pelo presidente, estamos encaminhando o Código de Edificações que desenvolvemos para apreciação do ilustre vereador e Câmara Municipal, objetivando torná-lo lei municipal para que os cidadãos arsatubenses obtenham melhor qualidade de vida e segurança nas edificações do município. O Código de Edificações que elaboramos visa atender todos os anseios do município para que o desenvolvimento sustentável atinja a todos. Esperamos que nossa pequena contribuição de cidadãos arsatubenses, conscientes dos problemas que a área tecnológica passa em atenção às necessidades dos cidadãos de nosso município e às exigências definidas pelo Código de Consumidor, para que tal proporcione também melhor qualidade de vida e segurança a todos os munícipes arsatubenses e fomente o necessário desenvolvimento sustentável à nossa comunidade. Engenheiro Gil Geraldo Macharete. Do Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, juízo da 11ª Zona Eleitoral, Araçatuba, São Paulo. Senhor presidente, pelo presente, nos termos da decisão das folhas 3 e 3 verso, prolatada nos autos da consulta 060/ano 2000, formulada pela Sistema Regional de Rádio, Rádio Cidade de Araçatuba Limitada, comunico a Vossa Senhoria que a transmissão das sessões da Câmara de Vereadores por emissoras de rádio implicará indubitavelmente em tratamento privilegiado àqueles vereadores candidatos à reeleição, em detrimento de outros candidatos que encontram-se em situação diversa, o que é vedado pelo artigo 45, inciso 4º, da Lei 9.504/97, de modo que não é possível efetivar-se a transmissão das sessões da Câmara de Vereadores, inclusive por meio de fitas gravadas, até 1º de outubro do ano 2000. Comunico ainda que o teor deste ofício foi encaminhado a todas as rádios oficiais de Araçatuba, sendo o que se apresenta para o momento. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcio Eide Samarco, juiz eleitoral. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Correspondências recebidas de diversos. Primeiro, da Câmara Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, encaminhando cópia do requerimento do vereador Luiz Afonso Mendes. 2, do vereador Mário Mardegan, encaminhando cópia da ata de instalação da Comissão Censitária Municipal, fornecida pelo representante desta Câmara, senhor César Augusto Mardegan. 3, do Banespa, informando valores referentes aos créditos de IPI e royalties da Petrobras. E 4º, por último, da Câmara Municipal de Marília, enviando cópia dos requerimentos do edil Mário Bulgarelli. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, a legislação brasileira introduziu profunda alteração na manutenção e desenvolvimento do ensino através da Emenda Constitucional
14/96. Sua regulamentação pela Lei Federal 9424/96 e através da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada com o número 9394/96. Enquanto a Lei Federal 9424/96 cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, de natureza contábil, drástica ao município que desenvolve somente a educação infantil, a Lei Federal 9394/96 estabelece um expressivo avanço do município na competência e autonomia na administração do ensino, como explicitam os artigos 8º e 11º. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistema, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de: primeiro, organizar e manter a desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-as às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Item 2. Exercer função ou ação distributiva em relação às suas escolas. 3. Baixar normas complementares para o sistema de ensino. 4. Autorizar e credenciar e supervisionar os estabelecimentos de seu sistema de ensino. 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Entretanto, a emenda 14/96 subtrai do município a competência de aplicar 25% no ensino, de acordo com a realidade local. E na nossa realidade, o município desenvolveu expressivamente a educação infantil, hoje traduzida pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na seguinte dicotomia: creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 6 anos. A administração municipal preparou-se para o cumprimento da nova legislação, contando com a participação efetiva da Igreja e da Câmara Municipal, através dos seus vereadores, na elaboração das leis 5179, 5171, 5067, 5070, com suporte. A Prefeitura Municipal pôde implantar o ensino fundamental mediante as opções: rede própria de ensino fundamental, municipalização do ensino fundamental através de convênio, rede própria e convênio. Atualmente, o município opta pela rede própria de ensino fundamental e celebração de convênio. Destituída pelo privilégio legal de aplicar 25% no ensino, de acordo com as necessidades locais, o município necessita aplicar 15% das receitas, inclusive as de transferência no ensino fundamental, restando 10% para a educação infantil, sendo creche e pré-escola. Além desses novos compromissos, a Lei Federal 9424/96 determina em seu artigo 9º: os estados e distrito
Federal e os municípios deverão, no prazo de 6 meses da vigência desta lei, dispor de novo plano de carreira e remuneração do magistério, de modo a assegurar a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público em efetivo exercício no magistério. 2. O estímulo ao trabalho em sala de aula. E 3. Melhoria na qualidade do ensino. Este prazo foi suspenso, mas permanece em obrigação, conforme cópia em anexo. O projeto prevê a continuação da vigência do Estatuto do Magistério Municipal, instituído pela Lei 2782, de 87, e do Estatuto do Servidor Municipal, 3774, de 92, no que não colidir com o presente projeto de lei. Agrega ao salário do diretor da escola os 36% do regime de dedicação plena, pois essa gratificação foi instituída para que a administração pudesse contar com o diretor e com uma carga horária semanal de 40 horas, e não 30 horas, mais 6 horas de atividades, como era praticada. Nesse sentido, a emenda constitucional 19/98, dando nova redação ao artigo 37, inciso 8º, veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração. É, portanto, oportuna a eliminação desta gratificação. O atual plano, com suas diretrizes básicas, procurou adequar a atual situação a uma nova realidade do ensino brasileiro, fundamentada em novas diretrizes, as quais o município necessita assimilar e incorporá-las no processo educacional. Professora Germina Doce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, com a presente matéria pretende-se homenagear o saudoso Eupídio Pedroso, pessoa que deixou muita saudade em nosso meio e destacou-se pela sua dedicação à assistência social, mais especificamente aos excepcionais. No Jardim São Rafael existe uma área destinada à praça pública, entre as ruas José Madri Martim, José Mazarioli, Afrânio Francisco Riu e a área do município sem denominação oficial. Verificado pela Secretaria de Planejamento, constatou-se que não há no município nenhuma via logradouro ou outro próprio público com essa denominação. Assim, faz-se possível a presente homenagem, com o objetivo maior de eternizar o nome daquele que fez boas obras, auxiliou o próximo e dedicou grande parte de sua vida à filantropia. Atenciosamente, professora Germina Doce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, o presente projeto de lei visa alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para exercício do ano 2001, estabelecida pela Lei Municipal 5793, de 24 de julho do ano 2000. As alterações pretendidas são bastante relevantes e têm por meta, sobre o seu aspecto legal, retificar disposições errôneas estabelecidas pela lei citada. É que, na formalização do projeto de lei respectivo, o quadro G não incorporou o anexo 2 das metas fiscais, como deveria. Esse quadro refere-se ao demonstrativo da renúncia de receitas e expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba. Isto posto, com o fim de complementar aquele dispositivo para sua perfeita aplicação e alcance, é necessário incluí-lo naquele diploma. Dada a relevância da matéria, com fundamento, solicito regime de urgência para sua apreciação. Professora Germina Doce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário, se considera presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Senhor presidente, submeto a apreciação dessa egrégia Casa de Leis o incluso projeto de lei que inclui programa ao plano plurianual do município de Araçatuba, estabelecido pela Lei 5169, de 22/12/97, e autoriza a abertura de crédito adicional especial. Os bairros rurais da Prata e Jacutinga possuem atividades agrícolas intensas, com inúmeras propriedades de pequeno e médio porte. Abrigam população razoável que tem de se deslocar até a sede do município para qualquer atendimento médico e odontológico. Evidentemente que esse fato causa transtornos e prejuízo à saúde em geral dos moradores. Com o objetivo de desenvolver ações para promover assistência médica e odontológica para a população e poder oferecer a todas as famílias ali residentes condições de atendimento médico, controle e erradicação de doenças transmissíveis, a administração municipal pretende construir em cada um dos 2 bairros unidade básica de saúde, dotando-as de infraestrutura adequada ao atendimento preventivo e emergencial, de forma a garantir os primeiros socorros e atendimentos preventivos, bem como o controle e erradicação de doenças transmissíveis. Para que o município possa executar tais obras, é necessária a inclusão do programa 75.20, anexo integrante deste projeto de lei, que estabelece o plano plurianual do município de Araçatuba para o período 1998 a 2001. Simultaneamente, é necessário prover os recursos necessários estimados em R$80 mil, para que os quais se desse a autorização para abertura de crédito adicional especial. Professora Germina Doce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário Avelina Aparecida Rocha que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei. Declara de utilidade pública a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba. Tadame Kawata, vereador pelo PTB. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Declara de utilidade pública o Sistema Ativa de Comunicação Comunitária de Araçatuba. Edivaldo Antônio Santos, vereador pelo PRTB. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Declara de utilidade pública a Igreja do Amor Ágape de Araçatuba. Hélio Correia, PDT. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O projeto de lei lido, por último, do vereador Hélio Correia, não tem a sua apreciação válida, pois o mesmo não se encontra no plenário. Fica aguardando a presença do vereador para que tal aconteça. Dival. Projeto de lei. Dispõe sobre cessão do campo de estágio por parte de entidades que recebam auxílios ou subvenções do município. Edivaldo Antônio Santos, vereador pelo PRTB. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Altera o dispositivo da Lei Municipal 5789, de 4 de julho do ano 2000. Artigo 1º. Inciso 1 do artigo 7º da Lei Municipal 5789, de 4 de julho do ano 2000, que autoriza o Executivo Municipal a criar o serviço de mototáxi no município de Araçatuba. Passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 7º. Primeiro,
faixa ou capa padrão com indicação mototáxi e o número de matrícula do mototaxista, visivelmente apostos no tanque do veículo em ambos os lados, através de adesivo afixado com as seguintes características. A linha A, faixa retangular, 30 cm de comprimento por 10 cm de altura na cor amarela. A linha B, palavra mototáxi, 20 cm de comprimento por 4 cm de altura na cor preta. A linha C, matrícula ou número em tamanho de 15 cm de comprimento e 1,5 cm de altura na cor preta. Artigo 2º. O inciso 4º do artigo 12 da Lei 5789/2000 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. Parágrafo 4º. A Prefeitura Municipal deverá reservar 10 pontos exclusivos para mototáxis em vias públicas do município, que serão administrados por cooperativas e fiscalizados pela Prefeitura Municipal, com no máximo 15 mototaxistas. Artigo 3º. Os incisos 4º e 7º do artigo 16 da Lei 5789 do ano 2000 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. Inciso 4º. Carteira Nacional de Habitação na categoria A2. Inciso 7º. Documentação da motocicleta comprovando que o ano de sua fabricação data de, no máximo, 12 anos. Artigo 4º. O inciso 4º do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Municipal 5789 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. Parágrafo 1º. Inciso 4º. Manter em suas sedes um sanitário em condições de uso. Parágrafo 2º. A sede de cada empresa não poderá localizar-se a menos de 30 metros de outra, bem como de qualquer ponto de táxi e pontos oficiais de ônibus de transporte coletivo. Artigo 5º. Os artigos 28, 29 e 31 da Lei Municipal 5789 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 28. Para obtenção de autorização de funcionamento, a empresa ou agência interessada na prestação de serviço de mototáxi deverá contar, no mínimo, com 5 mototaxistas cadastrados. Artigo 29. As empresas de prestação de serviço de mototáxi deverão ter endereço comercial ou residencial para a prestação dos serviços em questão, desde que não exista nenhuma outra atividade comercial no local e obedecidas as demais condições de funcionamento estabelecidas nesta lei. Artigo 31. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de, no máximo, 60 dias a contar de sua vigência. Artigo 6º. Ficam revogados os artigos 2 do artigo 7º, o inciso 2 do artigo 7º, o inciso 6º do artigo 16, o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 26 e os artigos 27 e 30 da Lei Orgânica, da Lei 5789/2000. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edivaldo Antônio dos Santos, vereador pelo PRTB. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Autoriza o Executivo Municipal a instalar sistema de filmagem em pontos estratégicos do município conforme especifica. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a instalar sistema de filmagem em pontos estratégicos do município, objetivando oferecer maior segurança à população. Parágrafo único. Por pontos estratégicos, entende-se vias ou logradouros públicos com grande circulação de veículos e concentração de pessoas, que facilitem a ocorrência de furtos ou roubos. Artigo 2º. O Executivo Municipal poderá contratar empresa para implantação do sistema de que trata esta lei, que também poderá administrá-lo. Artigo 3º. As imagens registradas pelo sistema serão analisadas pela Secretaria de Segurança Municipal, que poderá encaminhá-las aos órgãos da Polícia Civil e Militar, caso seja solicitado ou necessário. Bonifácio Campané, vereador pelo PDT. Consultamos do plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de lei. Dá nova redação ao inciso 8º do artigo 3º da Lei Municipal 5236/98, criado pela Lei Municipal 5487/99. Artigo 1º. O inciso 8º do artigo 3º da Lei Municipal de 5236, de 6 de abril de 98, que disciplina a edificação e o funcionamento de postos revendedores de combustíveis autônomo, PRCA, bem como a segurança e proteção ambiental da instalação de tanques subterrâneos para armazenamento de combustíveis líquidos e da outras providências, criado pela Lei Municipal 5487, de 7 de junho de 99, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Inciso 8º. Distar no mínimo de 100 metros de qualquer direção de escola, creches, asilos, quartéis, hospitais, templos religiosos, super e hipermercados, edifícios acima de 3 andares, logradouros e mananciais, onde a contaminação porventura existente possa causar prejuízos à vida humana e animal. Valério Cambuí, vereador pelo PTB. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Concede a medalha 9 de julho ao professor Joaribe Torquato pelos relevantes serviços prestados ao município na área educacional e cultural, especialmente pela sua fundamental participação na instalação de faculdades de ensino e de cursos de formação em disciplinas especializadas. José Américo do Nascimento, vereador pelo PSB. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que as Faculdades Integradas Toledo constitui-se hoje um dos maiores centros culturais do país, que em meados de 71 foi instalado em Araçatuba o primeiro curso de Direito, fruto da ousadia e do pioneirismo do Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, considerando a realização de comemoração alusiva à formatura da primeira turma de Direito de Araçatuba, organizada pela comissão composta pelos senhores doutores Celso Dossi, Bernardo Paulo e Carlos Andrade, a ser realizada dia 18 de agosto nas Faculdades Integradas Toledo, que a importância de tal evento, que vem atestar o espírito empreendedor da família Toledo, hoje também um expoente na área de comunicação, com a instalação da agência interior dentro do Universo Toledo, requeremos ouvir o plenário da forma regimental, um voto de aplauso ao doutor Antônio Eufrásio de Toledo em memória, ao doutor Maurício Leite de Toledo, diretor-geral, e ao doutor Antônio Afonso de Toledo, diretor administrativo das Faculdades Integradas Toledo, e aos membros da comissão, senhores doutores Celso Dossi, Bernardo Paulo Guenque e Carlos Andrade, pela organização da comemoração alusiva à primeira turma de formandos das Faculdades Integradas Toledo. Doutor Jaime José da Silva, vereador, PSTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Valentim Cornacini Campois, que o senhor Valentim deixa a esposa Elza e as filhas Fernanda, Fabiana e Flávia, que o falecimento do senhor Valentim entristeceu muitas pessoas, pois era querido por todos aqueles que com ele tiveram a oportunidade de conviver, que cumpre o poder legislativo, ainda que postumamente, homenagear as pessoas que contribuíram para o engrandecimento da comunidade. Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Valentim Cornacini Campois, ocorrido no último dia 13 de agosto de 2000, e que desse nosso ato seja dada a ciência, família lutada, Rua Tiro Pinholi, 72, Araçatuba, São Paulo. Clemente Cavazana, vereador pelo PMDB. Ainda Jaime José da Silva, vereador pelo PSDB. Sidney Giron, vereador do PPB. E Tadami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento do senhor José Francisco Peverari, ocorrido dia 9 de agosto, aos 62 anos,
E que o senhor José deixe a esposa, a senhora Benedita de Souza Peverari, e os filhos Luiz Eduardo, Paulo César, José Fernando, que o falecimento do senhor José Francisco Peverari entristeceu muitas pessoas, pois era querido por todos aqueles que com ele tiveram a oportunidade de conviver. Requeremos ouvir o plenário um voto de pesar pelo falecimento do senhor José Francisco Peverari, ocorrido no último dia 9 de agosto de 2000, aos 62 anos, e que desse nosso ato seja dada a ciência à família lutada na Rua Bahia 375. Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador pelo PL, e Antônio Cardeiro da Silveira, vereador pelo PSB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento do senhor Hélio dos Santos, ocorrido dia 11 de agosto de 2000, aos 75 anos, e que o senhor Hélio deixa a esposa, a senhora Nadir Guelph dos Santos, e os filhos Luiz Carlos dos Santos, Edson dos Santos, Hélio e Rosimeire, que o falecimento do senhor Hélio entristeceu grande parte da nossa comunidade. Requeremos ouvido o plenário um voto de pesar pelo falecimento do senhor Hélio dos Santos, ocorrido dia 11 de agosto de 2000. Que desse nosso ato seja dado conhecimento da família lutada, a rua Cristiano Ossen, 3421. Edivaldo Antônio dos Santos, vereador PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Tá. Considerando que há aproximadamente 2 meses foi instituído pelo comando da Polícia Militar no nosso município um patrulhamento que visa coibir a ação dos marginais nas áreas comerciais distantes da região central. Considerando que o referido patrulhamento recebeu o nome de Ronda Bancária e que o mesmo é composto por viaturas do Tático Móvel e motocicletas, que os locais onde a Ronda Bancária vem atuando eram alvo de ações dos referidos marginais, que estavam sempre a atacar principalmente os estabelecimentos comerciais, que a Ronda Bancária tem surtido efeito positivamente e que a mesma tem contribuído sobremaneira para o bem-estar da população. Requeremos ouvir o plenário voto de aplauso aos senhores Capitão José Rodrigues de Souza, segundo Sargento Jair Pereira da Silva, Cabo Fábio Joaquim Gordo, Cabo Altair Fioroto, Cabo Osmir Demasi, Cabo Antônio Carlos Neves, Soldado Valdemir Cabral Pedrosa, Soldado Sérgio Batista da Silva, Soldado Arthur Benício de Souza, Soldado Lafayette Jacovassi Júnior, Soldado Carlos Alberto de Almeida, Soldado Kleber Leandro Alves Pereira, Soldado Ricardo Alexandre Moreira, Soldado Josué Chagas e Soldado Luiz Antônio Rodrigues da Costa, pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade araçatubense com a Ronda Bancária coibindo a ação de marginais, e que desse ato seja dada ciência aos homenageados. Tadami Cauata, vereador PTB, e Ney Giron, vereador PPB. José Américo do Nascimento e Carlos Hernandes. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que na região central da cidade existe uma grande quantidade de pombos que a cada dia se reproduzem desordenadamente, que essas aves trazem riscos para a saúde pública, caso não exista um controle e acompanhamento por pessoal especializado na área, requeremos ouvir o plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que no prazo legal me informe este legislativo. Primeiro, existe algum órgão de municipalidade que fiscaliza a permanência dos pombos na região central da cidade? Se positivo, que tipo de trabalho é realizado? Se negativo, o que o município pretende fazer para resolver o problema? Edipo Pereira, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o esporte amador de Araçatuba vem se destacando em nossa região, que o incentivo ao esporte é o meio mais eficaz da retirada de crianças das ruas, que a equipe de Araçatuba, formada pelos jogadores do Corinthians Toledo, conquistaram os títulos da Copa São Paulo, Troféu Piratininga, Campeonato Paulista do Interior, Taça TV Progresso e os Jogos Regionais. Requeremos um voto de aplauso aos jogadores do Corinthians, José Carlos Antônio Júnior, Fabrício Barbosa, Luz, Francisco Rodrigues Justo, Márcio José Garcês, Douglas Alves Graciano, Laércio Giovanni Buranello, Sidney Ribeiro Pizão Júnior, Ricardo Feliciano Caputo, Arthur Rogério Risser Jimenez, Roger Luiz dos Santos Silva, Marcelo Costa Menezes, Jair Almeida Filho, Fabrício Roberto Oliveira Lemos, Felipe Favanato Martinelli, Thiago Lopes Abelha, Edson Correia Leite Júnior,
Madison Vital Carneiro Carvalho Júnior, Claudinei Treverin Júnior, dirigida pela equipe do técnico Divino Saque Delgado, Mário Sérgio Fernandes Delgadinho, Elias Paz de Souza, Leandro Barbosa Luiz e Luiz Carlos dos Santos, pela conquista dos títulos Copa São Paulo, Troféu Piratininga, Campeonato Paulista do Interior e Taça TV Progresso. E os jogos regionais. Que desse nosso ato seja dada ciência aos homenageados, a Rua Mato Grosso 243. Jaime José da Silva, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o inciso 16 do artigo 93 da Lei Orgânica do Município estabelece jornada de 6 horas para o trabalho realizado por servidores que prestarem serviço junto às escolas municipais de educação infantil e MEIs, na área de saúde, cujos cargos serão definidos em lei complementar, que pela lei complementar 40 de 30 de junho de 97, a Prefeitura Municipal estabeleceu jornada de 6 horas para os ocupantes do cargo de recreação e berçarista, e pela lei número 45 de 26 de setembro de 97, para os cargos de auxiliar de enfermagem, auxiliar odontológico, educador de saúde pública, enfermeiro e técnico de enfermagem, que na área de educação não foram abrangidas por lei complementar as ocupantes de cargos de cozinheiras, que na prática também exercem um trabalho penoso que provoca um desgaste físico muito grande. Requeremos ouvir o plenário da forma regimental. Primeiro, a possibilidade do município estabelecer jornada de 6 horas de trabalho para cozinheiras que prestam serviço junto às escolas municipais de educação infantil e MEIs. Segundo, se negativo, por quê? Antônio Carneiro da Silveira, vereador PSB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que após se estabelecer o estacionamento rotativo controlado de veículos do município de Araçatuba, preço do bilhete da Zona Azul subiu 100% ou mais, que o aumento de preço não melhorou em nada a prestação de serviço para a população em geral, além de diminuir o tempo de permanência no local em 1 hora, que foi contratada a empresa rotativa Araçatuba para administrar esse serviço, requeremos ouvir o plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte. Primeiro, qual o total arrecadado pela empresa rotativa Araçatuba mensalmente até a presente data? Segundo, qual o percentual que a Prefeitura Municipal tem direito junto à concessionária rotativa Araçatuba? Carlos Hernandes, vereador PFL, segundo secretário desta casa. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor José Carlos Sanches Hernandes. Senhor presidente desta casa, em nome do qual eu saúdo a todos os nossos colegas vereadores, público presente, fiz um requerimento aqui e, na realidade, apenas atendendo uma solicitação de muitos munícipes até, que estão questionando o problema da área azul. A verdade é o seguinte, toda vez que se terceiriza alguma coisa, no caso da área azul, sempre é importante a gente começar a observar a empresa que entra, o que ela está fazendo. E eu diria que a empresa que aí está fazendo um trabalho até certo ponto bom, mas extrapola no valor cobrado. Sempre é assim, quando se terceiriza alguma coisa, o valor vai lá em cima. E a gente fica questionando esses aumentos abusivos. Ou seja, para estacionar o seu carro, antes a pessoa pagava 50 centavos em 2 horas. Se terceirizou e o serviço, que pode ter melhorado um pouco, ligeiramente, ter tido aí uma melhora, passou a custar R$1 por hora. Então, fazendo aqui os cálculos, o indivíduo pagava 50 centavos em 2 horas, e de repente em 2 horas ele vai pagar R$2. Quer dizer, eles vão meter a mão no bolso da gente assim, sem questionar nada, sem falar nada, e vão fazendo. Por quê? Ninguém fala nada, está tudo bem, está terceirizado o serviço, a empresa ganhou a licitação, ela está lá, mas nós temos que questionar o porquê desse aumento, que é um aumento abusivo. Quem pagava 50 centavos está pagando R$2 para ficar 2 horas, é um aumento significativo. São R$2, mas é R$2 que todo dia, quem de repente tem que usar estacionamento quase que diariamente, eu tenho certeza que ele já está sentindo no bolso. Então eu estou questionando aqui
a prefeita municipal para ver qual foi o total arrecadado. Gostaria de ter uma planilha de custo até desta empresa para saber se esse aumento está certo. Questiono eu, acredito que não esteja, porque é um aumento realmente muito alto. E eu gostaria, então, que a prefeita pudesse me responder a respeito disso, que percentual até que a Prefeitura Municipal tem para receber, porque eu entendo que, mais uma vez, estão metendo a mão no nosso bolso. Tá certo que são R$2, mas são R$2 que a pessoa tem que pagar e que, de repente, nem tem dinheiro para isso. Tá certo que a gente tem... Pois não? Não, vereador, e nós temos que notar o seguinte, a área azul, onde está a Zona Azul, está as moscas. Ninguém está estacionando na Zona Azul, porque o cidadão não quer pagar. Exato. Ele se sente lesado, ele não quer encostar ali e tirar o dinheiro do bolso para pagar. Perfeito. Então, as ruas perpendiculares à área azul estão todas lotadas. Exatamente. O que é que está acontecendo agora? O cidadão que já tem escritório, casa comercial e tal, ao arrepio da lei, vem quebrando as sarjetas e fazendo estacionamento em frente das lojas. Então, o cidadão não vai poder estacionar onde não é área azul, porque está a guia rebaixada. Okay. E não vai querer estacionar na área azul, porque é muito caro. Porque é caro demais. E eu não sei se Vossa Excelência leu no jornal Folha da Região, que está sendo estendida a Zona Azul. Ela já está às moscas. E eles estão querendo levar a Tiradentes até a Santa Casa. E a Rua Flávio Peixoto até a Santa Casa. O que é absurdo. Exato. Concordo. A Zona Azul é para dar rotatividade, para o comércio poder funcionar, para o cidadão poder estacionar. Não é fonte de arrecadação. Não é e não pode ser. O cidadão já paga caro no combustível, já paga caro no IPVA, no licenciamento do veículo, e agora vai pagar para estacionar caro desse jeito? Não pode. Ok. Agradeço, Nelson. Eu acho que você tem toda a razão, vereador Nelson Resolves, tem toda a razão. Eu não sei, daqui uns dias, Nelson, eu acho que a gente vai ter que andar no carro. Você não pode colocar o braço para fora no carro, não pode atender celular, não pode nada. Mas não é só isso. Eu acho que daqui a pouco o camarada ele vai andar no carro como robô. Porque ele está passando, ele tem a lombada eletrônica. Então ele tem que estar ali controlando a lombada eletrônica. Se ele estacionar, ele já está pagando. Na Zona Azul está pagando mais caro. Se ele sair e cometer uma infração, evidentemente que ele tem que ser punido. Mas hoje o indivíduo, com tanta coisa que vem para a cabeça dele, daqui a pouco ele vai virar um robô. Ele vai estar lá como robô dentro do carro. Bem lembrado pelo Nelson, eles querem expandir ainda a Zona Azul, a partir de novembro, deixa acabar a eleição. A partir de novembro, outubro, novembro, começa a cobrar das motos, quer dizer... Então é um absurdo, tudo bem que se cobre, eu até não sou contra, mas por que subir de 50 centavos para R$2? É muito significativo o que o Nelson está dizendo. Eu acho que não é por aí esse setor de arrecadação querer faturar em cima daqueles que usam o centro para fazer compras. Eu acho que isso inibe até o próprio comerciante, ele fica o próprio comprador, porque ele vai lá, ele fala, eu vou pagar R$2 Zona Azul, não dá, eu não vou comprar em outro lugar. Eu acho que essa é uma situação bastante delicada, por isso fiz esse requerimento. Está muito caro, R$2 por 2 horas esse estacionamento. Eu acho que a empresa tem e nos deve explicação para cobrar um preço tão abusivo como esse. Eram essas minhas palavras e reservo o meu tempo, vereador, presidente. Obrigado. Vossa Excelência reserva 4 minutos. Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Antônio Carneiro da Silveira. Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros dessa casa, pública aqui presente, ouvintes da Rádio Cultura FM. Não está sendo transmitido por um impedimento por ordem da Justiça Eleitoral. Eu queria dizer o seguinte, todo mundo reclama, os comerciantes de Araçatuba, é um desejo expresso da população e dos dirigentes municipais de que Araçatuba se torne um centro comercial regional. Que para cá venham os moradores das cidades vizinhas.
Mas pasmem, senhores, ninguém que vem em Araçatuba sai satisfeito. Ou ele é multado, porque nós temos ainda esta incrível fábrica de multas. Eu vou citar um caso que aconteceu na última sexta-feira. Ou então, para estacionar, ele precisa pagar aí essa exorbitância por 1 hora apenas. Simplesmente foi aumentado 4 vezes. E como o vereador Nelson Reisal bem disse, é impossível que você faça disto uma fonte de renda como está sendo feito. Olha, você colocar a extensão dessa área azul, da zona azul, até a Santa Casa, você imagine, porque ali é onde tem um afluxo de gente de fora e daqui da cidade, que não vai lá porque quer, vai porque precisa, é o local onde que ele vai buscando, ali está concentrada a questão da saúde, são os consultórios médicos, é a Santa Casa que é regional, e agora querem impingir essa população toda esse sacrifício de pagar esse estacionamento dessa forma. É preciso que isso tenha um bom senso do Executivo Municipal, para que cobre, sim, para evitar que a pessoa fique estacionada todo o tempo, e que ele, de fato, se torne rotativo, mas que não seja aí uma fonte de renda para o município ou para aqueles que terceirizaram esse serviço. Aliás, o dinheiro acaba indo embora ainda, porque essas coisas que vêm a sistema de terceirização, nós estamos assistindo a todo momento, não é só nessa área, nós estamos vendo agora a questão da telefonia, nós estamos vendo a questão a parte da transmissão, da geração de energia elétrica, que a cada dia está subindo. A cada dia está subindo e a população às vezes não nota, mas agora os aumentos passaram a ser num percentual já bem alto que vai sentir diretamente no bolso a população, usuária desses serviços. Então é preciso que essa casa se posicione mesmo dessa forma, para que a gente tenha, defenda essa questão e mostre que nós estamos ao lado dos usuários e não a favor dessa extorsão que vai sendo feita. Nós queremos sim que Araçatuba se torne um centro comercial, mas temos que oferecer aos munícipes de cidades vizinhas a condição dele vir para cá. Senão ele não vem. Ele vai para São José do Rio Preto, ele vai para outros centros comerciais, ou fica na sua própria cidade, que fica muito mais barato que vir para cá. Há uma época nós apresentamos aqui nessa casa um projeto de lei até que aos sábados a prefeitura isentasse, deixasse livre toda a parte de estacionamento, não fosse cobrado nada na Zona Azul, aos sábados, para fazer com que as pessoas que vêm para Araçatuba possam ter um estacionamento próximo do centro comercial, o que é interessante para o município, é interessante para os nossos comerciantes. Infelizmente, isso não foi aceito e continuamos nessa situação toda. Era o que nós tínhamos a dizer, senhor presidente. Reservo meu tempo se for necessário. Obrigado. Vossa Excelência reserva 5 minutos. Próximo vereador foi da palavra, vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus caros colegas vereadores, público presente. É bom a gente comemorar, embora tardiamente e embora sem frutos, o surgimento da verdade, da justiça. Porque toda ideia que é justa aparece mais cedo ou mais tarde com toda a sua força e se impõe veementemente às mentiras.
É bom que esse episódio tenha ocorrido para que a casa procure examinar corretamente o que é votado. Não vou citar nomes para não ser antiético, nem de quem votou contra, mas nem de quem votou a favor. Mas como é que foi a votação dessa questão da área azul? Uma emenda, nossa, previa. O aumento tinha que passar pela Câmara. Não passou a emenda. A área azul, para ser extendida, tinha que passar pela Câmara. Não passou a emenda. E mais, os equipamentos tinham que ser devolvidos para a Prefeitura. Também não passou, com prazo. Conclusão. Só foi aprovado aqui os benefícios para a empresa concessionária. Os interesses da população foram relegados a segundo plano. Agora, vem o prejuízo. E é com satisfação que a gente pode dizer: nós estávamos certos na ocasião. Tinha que ser aprovadas aquelas emendas, para que o projeto não ficasse torto, deturpado ao ponto da população sofrer prejuízo. Mas não foi. O leite agora já foi derramado. Nós vamos ter que tirar outro, de alguma forma. Porque tudo que disseram aqui é verdade. Isso não pode continuar do jeito que está. Ou nós jamais vamos avançar como centro consumidor regional. Difícil, do jeito que está. A multa, o estacionamento, como diz o Carneiro, a multa está fácil de resolver. Nós precisamos exercer o poder político que cada um de nós representa no momento certo, oportunamente, em cima do órgão certo. É preciso, por exemplo, que a Junta de Recursos Infracionais, Jari, julgue corretamente e aplique a lei de acordo com os princípios postos. Ou seja, para se cobrar a multa de alguém, para punir alguém, é preciso a certeza do fato que enseja a punição. Ou seja, é preciso provar que ele praticou o fato. Na dúvida, o princípio é claro: indúbio pro réu. Tem que absolver. Se há excesso por parte dos guardas, que já melhorou muito, é necessário também que a Jari corrija os excessos lá, quando for julgar. E é só por isso que existe. Então, para que existe o órgão? Exatamente para isso. Multas, por exemplo, com cor de um veículo que não corresponde, está na cara. Que a dúvida, na pior das hipóteses, a dúvida quanto ao cometimento da infração, tem que julgar improcedente. Aliás, não deve ir nem para o lançamento, porque é recomendação do CONTRAN a erro no preenchimento do AIP, de maneira a propiciar a insegurança, a incerteza com relação à identificação do veículo ou do condutor, tem que ir para o arquivo. Está claro, mas não estava indo. Agora está. E nós devemos continuar exercendo nosso poder político, delegado pela população, para que isso continue ocorrendo, inclusive com mais eficiência. Paga quem tem a certeza que cometeu. Mas é assim mesmo que a lei, que o tempo faz. Não é? O tempo nos mostra claramente onde está a posição certa e onde está a posição errada. E a nossa posição à época, constata agora com felicidade, era a posição correta. Eram as considerações que eu queria fazer, senhor presidente. Reserve meu tempo. Vossa Excelência reserva 6 minutos. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Sidney Girão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Falo aqui não só como vereador, mas como empresário de Araçatuba. Nós sabemos que a cada dia a empresa é taxada, é cobrada por novos impostos, em todas as esferas, estadual, federal, impostos municipais. E vem mais essa, que vem prejudicar principalmente essas empresas localizadas no centro da cidade, e com o prolongamento, com a extensão da área azul, muitas empresas localizadas até, como muito bem disse o vereador Antônio Carneiro da Silveira, na região da Santa Casa, e ele disse muito melhor ainda que ninguém vai procurar um hospital porque quer. Agora, a região ali da Rua Guapeí, da Rua Brasil, também deverá ser atingida. Eu quero dizer como que aquelas empresas que
trabalham com produtos, comercializam produtos excessivamente pesadas, e muitas vezes o motorista, principalmente destilarias, essas empresas de fora, eles vêm para retirar esses produtos. Então, ele vai ter que pagar ou sair com uma caixa de 50 quilos nas costas. Então, isso que a gente questiona, que poderia muito bem também, colocou bem o vereador Jaime José da Silva, eu garanto que eu votei a favor das emendas. Na época, a gente previa que a situação realmente poderia acontecer e está acontecendo. Com relação à chamada indústria da multa também, já que foi entrado nesse assunto, nós acreditamos que a situação melhorou, mas não melhorou muito, não, porque existe ainda, nós fizemos aquele projeto, tornando obrigatório a assinatura e identificação de todos os infratores, e continuam sendo multados, e a pessoa tem que provar que não aconteceu aquilo, em alguns casos até com as características, até a cor do veículo não conferindo com o que foi estipulado na multa. Então, a gente vê também essas lombadas, esses sinaleiros, sinalização eletrônica, com uma plaquinha desse tamanhozinho. Bom, o pessoal de casa não está ouvindo, mas então dá para mostrar. E escondida. Então, a gente solicita aí para o pessoal que visitar cidades maiores, como Sorocaba, que a cada 50 metros existe uma placa bem grande, bem visível, informando, confirma ali o colega vereador Clemente Cavazani, que estava com uma matéria no jornal recentemente, que se a pessoa for multada, realmente porque quis, porque ela é bem informada de que realmente se ela ultrapassar aquela velocidade. Então, Araçatuba, para se configurar como cidade, polo regional, tem que, agir, os nossos administradores, nós todos, inclusive vereadores, nós temos que cobrar para isso, ter uma postura de cidade grande que, infelizmente, nós continuamos nos comportando como província. Haja visto aí, para se eleger, nós não temos sequer um deputado estadual na cidade com 200 mil habitantes. Então, cabe a toda a nossa população passar a perceber essas coisas e saber para quem a gente vai votar e saber escolher bem, porque, com certeza, Araçatuba só vai melhorar quando a população de nossa cidade querer, porque, realmente, o povo, quando quer realmente e pode, isso tem que acontecer, porque não podemos continuar, como eu disse, sendo província. Agradeço pelas palavras e reservo meu tempo, se necessário. Vossa Excelência reserva 6 minutos. Não havendo nenhum vereador inscrito, vereadores com reserva de tempo. Próximo vereador faz da palavra, vereador Clemente Cavazana. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Falar-se em cobrança com relação a trânsito, zona azul, multas, em Araçatuba já é por demais cansativo. Eu, quando percebo que Araçatuba quer ter uma imagem de capital cuja renda per capita de seu cidadão deva ser como o povo pensa e não como realmente é, me vem esta situação bastante precária com relação às condições de nossa cidade. Zona Azul, muito bem. Zona Azul, nós votamos esse projeto, como bem falou o doutor Jaime aqui. Porém, não com o abuso que ele vem sendo colocado. E nós vamos aprender nesta Casa de Leis, toda vez que há abuso, vamos no judiciário. É o judiciário o local correto para que essa forma de proceder não possa ter a eficiência e enriquecimento ilícito dessas pessoas. Privatização, vergonha nacional. Privatização, pagamento de juro nesse Brasil, nada da dívida. Privatização,
desmoralização, descrença vergonhosa. Companhia Paulista de Força e Luz, idem. Pedágio, idem. Olha, oxalá que não venha o DAIA também, que aí é idem também. Nós não temos, neste Brasil, a dignidade e a vergonha para privatizar, para servir o povo, senão extorquir este povo. Essa é a realidade. Então, Zona Azul, está errado. Façamos nós, vereadores, o apelo a esta firma. Senão, judiciário, viu, Carneiro? Judiciário é o local onde nós podemos alcançar o sucesso. Fala-se ainda que o trânsito de Araçatuba parece que os fiscais estão mais a menos. Pena é que essas nossas falas não vão até os lares dos cidadãos aratubenses. Mas a imprensa aí está. Eu, através dessa Câmara, com o voto dos senhores, com a luta dos senhores, demonstrei a irregularidade no comportamento e procedimento dos guardas de trânsito de Araçatuba. Tal fato transformou-se por esta casa em lei. E foi realmente essa lei vetada. E nós aqui não conhecemos do veto. A Prefeitura Municipal de Araçatuba entrou com uma ação dizendo que a lei era inconstitucional. Não pediu nenhuma cautelar para tornar ineficaz a nossa lei. Então, nossa lei está em vigor, senhores vereadores. Essa Câmara tem uma lei que deva ser respeitada. E até então, um só mandato de segurança foi entrado através do Judiciário de Araçatuba e o juiz reconheceu a legitimidade da lei da Câmara e a forma irregular em que a Prefeitura acha que essa lei está sob judício, quando, na verdade, não tem liminar que lhe dê autenticidade. Então, eu pediria à imprensa que aqui se acha, aos senhores vereadores, que nós iniciamos uma campanha para que Araçatuba haja a fiscalização ordenada e orientada. E não como falou o Girão. Nós não estamos aqui, de forma nenhuma, conseguindo ver os sinais que indicam lombada, sinais que indicam semáforo. Tudo é feito a pequeno tamanho e a multa em grande valor. Essa é a realidade. Então veja que nós aqui queríamos deixar claro que a população de Araçatuba, que procure a lei da anistia, porque essa lei vai fazer valer a nossa autenticidade legislativa e a dignidade e a moralidade para com o respeito dos atos do poder constituído que é a Câmara de Araçatuba. E assim sendo, sejamos contra também esta condição de estacionarmos em Araçatuba. Essa Zona Azul nada mais é hoje do que um segundo ato, além da multa, para destituir o dinheiro de nossa população. Peço então aos senhores vereadores que levante a polêmica e que incentive a população de Araçatuba, que chegue sim ao ponto de exigir que a lei que anistia o trânsito, as multas de trânsito, seja cumprida, porque aí a Câmara será altiva, será eficiente e será respeitada, que é o seu principal papel. Eu reservo meu tempo, senhor vereador. Obrigado. Senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito, vereadores com reserva de tempo. Vereador Carlos Hernandes. Dispensa. Vereador Antônio Canedo Silveira. Vereador com reserva de tempo. Vereador Antônio Canedo Silveira. Tem 5 minutos. Apenas para sanar uma falha de nossa parte, que colocamos aqui que irmos explicitar um fato, né, que ocorreu na última sexta-feira no trânsito aqui. Onde funcionava a Carge, hoje tem outra empresa de revenda de veículos. Naquela rua transversal à avenida, sempre teve ali aquele estacionamento em diagonal, demarcado por aquelas faixas, como o Nelson colocou, que tem aquelas... Mas ali é uma empresa e tem aquelas faixas que a pessoa adentra do lado da calçada e estaciona os veículos ali, naquela situação.
Uma pessoa estacionou, um possível comprador ali daqueles veículos, estacionou e foi verificar, ver os carros que estavam ali em exposição. A sua surpresa não foi outra, na hora que chegou para pegar o seu veículo e ir embora, estava lá uma multa por estacionamento irregular. Naquele local não existe nenhuma placa impedindo o estacionamento. Tem as faixas delimitando os espaços para que os carros estacionem naquela posição. E a multa estava lá. O guarda estava por perto. Chamou-se o guarda, mostrou, olha, eu estacionei aqui porque era permitido, dessa forma que está aqui, sempre foi permitido. Ele falou assim, mas a partir de segunda-feira, isso daqui já não vai ser tirado dessas faixas e não pode estacionar mais. Eu falei, mas a partir de segunda, hoje é sexta. Estou aplicando a multa porque não pode estacionar aqui. E não teve conversa. Chegou o gerente da loja. Ô, seu guarda, é o segundo cliente que vem aqui para estacionar aqui, o senhor multa. Olha, eu preferia ter instalado minha empresa em outra cidade, não em Araçatuba. Porque não é possível. Quem estaciona aqui, o senhor espanta. O guarda retirou-se, não deu nem satisfação. É isso que tem acontecido em nossa cidade. Por sorte, a pessoa estava com a máquina fotográfica dentro do carro. Fotografou em todos os ângulos, as faixas, né? Como é que ele tinha estacionado o veículo. E vai juntar na sua defesa, junto ao Jari. Será que mesmo com fotos, até com a declaração do gerente, ele vai conseguir aí que a sua multa seja eliminada ou negado o andamento, essa multa aplicada indevidamente? Porque hoje pode ser que não tenham lá as faixas, mas na sexta-feira elas estavam lá. A verdade é que as pessoas se colocam como inimigas, quando na verdade tinham que se colocar como um agente de transformação, de apoio ao tráfego, ao trânsito de Araçatuba, orientando, inclusive. Não custava nada, olha, aqui já não pode mais estacionar, né? Mas não, a multa é lavrada mesmo, sem dó e sem piedade. É o que nós tínhamos a dizer, senhor presidente. Próximo vereador com o tempo, o vereador Jaime José da Silva. Dispensa. Vereador Neigirão. Dispensa. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, para que, no prazo legal, informe a este legislativo o seguinte. Primeiro, em quantos meses os componentes da banda municipal estão com seus vencimentos atrasados? 2. Segundo, se atrasados, para quando está previsto o pagamento dos componentes da banda municipal? Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que Araçatuba, pela Secretaria Municipal de Esporte e Recreação, possui... O vereador Clemente Cavazana. Senhor presidente, considerando que o artigo 16 da Lei Municipal 5789/2000, que autorizou a Prefeitura Municipal a criar cargo de serviço mototáxi, estabelece diversos requisitos para que os mototaxistas possam se cadastrar junto à Prefeitura Municipal, visando a sua regularização, considerando que são diversos os requisitos exigidos, o que dificulta o imediato atendimento de todos, por parte dos interessados. Considerando que, conforme notícia publicada no jornal Folha da Região, no último sábado, dia 12 de agosto, será iniciada a fiscalização do município do serviço de mototáxi em Araçatuba. A partir do próximo dia 20 de agosto, requeremos
no prazo legal, informe as legislativas sobre a possibilidade de prorrogação por 90 dias do prazo para que os mototaxistas possam regularizar sua situação junto à Prefeitura Municipal, atendendo, assim, aos requisitos estabelecidos pela Lei 5789/2000. Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo o seguinte. Primeiro, quais os valores arrecadados mensalmente pelo município referentes à aplicação de multas de trânsito desde sua municipalização até o mês de junho do ano 2000. Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador pelo PL. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente e passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, os seguintes vereadores que poderão falar por até 15 minutos ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Vereador Hélio Correia, vereador Jaime José da Silva e vereador José Américo do Nascimento. Vereador Hélio Correia estando ausente. Vereador Jaime José da Silva. Dispensa. Vereador José Américo do Nascimento. Antes do vereador assumir a tribuna, solicito ao vice-presidente desta casa, Edivaldo Santos, para assumir a presidência do trabalho. Presidente. Com a palavra o vereador José Américo do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, nós estamos assumindo esse tempo regulamentar para apenas falar alguma coisa, mesmo que não está transmitido, tem a transmissão da rádio, mas não é por isso. Nós temos o pessoal aí. Teve que falar alguma coisa. É apenas para dizer à imprensa que realmente está presente sobre várias indicações, requerimentos que nós apresentamos, até mesmo apresentamos um pedido de telefone público ao Jardim Parque Verdes e que eu gostaria de agradecer a Telesp, porque esse pedido nosso foi atendido e, com certeza, o pessoal ficaram bastante satisfeitos. Mas, nesse mesmo Parque Verdes, existe uma situação grave. Inclusive, o Mazini aqui presente, que faz parte da TUA, nós apresentamos um requerimento solicitando também que a TUA descesse até o final daquele bairro, porque as pessoas reclamam e pedem muito esse problema. E eu fui, inclusive, até a TUA, lá na companhia, e é uma coisa estranha, muito desagradável, porque o que eu recebi foi que eles talvez não iriam até lá embaixo, porque os próprios motoristas e cobradores têm medo, têm cisma de descer até lá por causa de assalto. Então, eu acho que, gente, é uma coisa grave isso aí. É uma coisa grave. Eu acho que a nossa polícia, ou sei lá, a nossa guarda municipal, deveria dar mais um atendimento a essa situação, porque realmente é grave, é grave. Um bairro, outra coisa,
Entramos também com pedido para iluminação, que está totalmente na escura. É uma coisa horrorosa. Se você for lá uma hora dessa, dá medo chegar naquele bairro que não tem iluminação pública. Também entrei com pedido. Fui, inclusive, até o gabinete da prefeita. E o que eu recebi do gabinete, gostaria de transmitir, é que não é a prefeitura que teria que colocar a iluminação. Teria que ser a empresa, a firma que fez o loteamento. Voltei lá, a firma diz que não é ela que tem que colocar a iluminação. A iluminação domiciliar, mas a iluminação pública é da prefeitura. Então, mais uma vez, eu gostaria que ficasse registrado nessa casa o nosso pedido para que ilumine aquele bairro, que está um perigo. Está muito perigoso aquele bairro, e até mesmo o coletivo talvez não desce até lá por causa da escuridão mesmo. E isso também é um dos problemas que é grave. Então eu deixo aqui o nosso pedido, esses 15 minutos, solicitando assim, a senhora prefeita, para que ilumine aquele bairro. Não é um bairro tão grande, é 2 ruas que desce, mais ou menos com 1000 metros de extensão, e que não ficaria assim o mundo para iluminar, para colocar uma iluminação pública daquele bairro. É um dos pedidos que eu gostaria que ficasse registrado nessa casa e que a senhora prefeita tomasse, assim, essas providências, quanto mais rápido, melhor. Então, senhor presidente, o que eu tinha a dizer nesse momento eram essas palavras. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Hernandes. José Carlos Hernandes. Dispensa. Encerramos o pequeno expediente e passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única do veto total ao autógrafo 070-2000, de autoria do Executivo Municipal, que concede anistia a entidades religiosas e filantrópicas, conforme especifica. A Comissão de Justiça exala parecer pela legalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. Acompanho o parecer do Departamento Jurídico desta Casa de Leis pela legalidade do veto. Decisão da comissão pela legalidade do veto. Jaime José da Silva, relator. Opinou pela legalidade o Edil Clemente Cavazana. E também o Edil Nelson Reis Alves. O veto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o veto está em votação. Solicitando ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação nominal do veto. Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. Antônio Divaldo Costa Dunga. Rejeita o veto. Ardino Mariano de Araújo Filho. Rejeita o veto. Avelino Aparecido Rocha. Rejeita o veto. Bonifácio Campané. Rejeita o veto. Carlos Alberto de Abedo Normanha. Rejeita o veto. Clemente Cavazana.
Mantém o veto. Edipo Pereira. Ausente. Edivaldo Antônio Santos. Rejeito o veto. Rejeita o veto. Hélio Correia. Rejeita o veto. Jaime José da Silva. Mantém o veto. José Américo do Nascimento. Rejeita o veto. Carlos Hernandes. Rejeita o veto. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Rejeita o veto. Mário Mardegan. Mantém o veto. Nelson Reis Alves. Mantém o veto. Ney Giron. Rejeita o veto. Tadami Kawata. Rejeita o veto. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Treze vereadores votaram rejeitando o veto, 4 mantiveram o veto e 2 não estão presentes. Fica rejeitado o veto ao autógrafo 070/2000, de autoria do Poder Executivo Municipal, que concede anistia a entidades religiosas e filantrópicas, conforme especifica. Convidamos o senhor presidente Tadami Kawata para que reassuma os trabalhos dessa casa. Segundo item. Discussão única do veto total ao autógrafo 069/2000, PL 041/2000, de autoria do Executivo Municipal. Concede isenção de IPTU e taxas aos servidores públicos municipais, enquadrado no padrão 1 da tabela de investimentos. A Comissão de Justiça exala parecer pela legalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. Acompanha o parecer do Departamento Jurídico desta Casa de Leis, ou seja, pela legalidade do veto. Decisão da comissão pela legalidade do veto. É o parecer do vereador Jaime José da Silva, pelo vereador Clemente Cavazana e também pelo vereador Nelson Reis Alves. O veto está em discussão. Ninguém quer discutir, o veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal para a votação do veto. Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. É Antônio Divaldo Costa Dunga. Rejeita o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Rejeita o veto. Bonifácio Campané. Mantém o veto. Perdão. Avelina Aparecido Rocha. Antes. Rejeita o veto. Agora sim, Bonifácio Campané. Mantém o veto. Carlos Alberto de Abedo Normanha. Rejeita o veto. Clemente Cavazana. Mantém o veto. Edipo Pereira. Ausente. Edivaldo Antônio dos Santos. Rejeita o veto. Hélio Correia. Rejeita o veto. Jaime José da Silva. Mantém o veto. José Américo do Nascimento. Rejeita o veto. Carlos Hernandes. Rejeita o veto. Birubiru. Rejeita o veto. Mário Mardegan. Rejeita o veto. Ney Giron. Rejeita o veto. Nelson Reis Alves. Nelson mantém o veto. Sidney Giron. Rejeita o veto. Tadami Kawata. Rejeita o veto. Valério Cambuí. Ausente. Treze vereadores rejeitando o veto. 4 mantiveram o veto e 2 estão ausentes. Fica rejeitado o veto total autógrafo 069/2000, PL 041/2000, de autoria do Executivo Municipal. Concede isenção de IPTU e taxas aos servidores públicos municipais, enquadrado no padrão 1 da tabela de vencimentos. Eu não estava lendo para ele. Terceiro item. Pela ordem. Pela ordem, vereador Antônio Valdo Costa Dunga. Solicito dessa presidência a inversão do 8º para o 3º item. A requerimento verbal do vereador Antônio Valdo Costa Dunga, submetemos ao plenário a inversão de pauta do 8º com o 3º item. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica invertida a pauta da ordem do dia, do 8º para o 3º e o 3º para o 8º. Terceiro item, que corresponde ao 8º item.
Discussão única do projeto de decreto legislativo 013/2000, de autoria do vereador Antônio Valdo Costa Dunga. Concede a medalha 9 de julho aos senhores Dr. Maurício Leite de Toledo e Dr. Antônio Afonso Toledo, pelos relevantes serviços prestados ao município. O projeto constou da pauta da ordem do dia da 22ª sessão ordinária, realizada em 7 de agosto de 2000, quando foi adiada por uma sessão. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de decreto legislativo é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de decreto legislativo. Ao meu parecer, Jaime Zé da Silva, relator. Opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A Comissão de Finanças dará parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Zenantes que proceda chamar nominal para a votação do projeto em globo. Quórum qualificado, 2/3. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Antônio Divaldo Costa Dunga. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto Abedo Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Edipo Pereira. Ausente. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Giron. Sim. Tadame Kawata. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 17 vereadores votaram pelo sim, senhor presidente, e 2 não estão presentes nesse momento nesta casa. Fica aprovado em discussão única o projeto de decreto legislativo número 013/2000, de autoria do vereador Antônio Valdo Costa Dunga. Concede a medalha 9 de julho aos senhores Dr. Maurício Leite de Toledo e Dr. Antônio Afonso de Toledo, pelos relevantes serviços prestados ao município. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Mário Mardegan. Gostaria também que Vossa Excelência invertesse o 4º para o 9º item. Submetemos ao plenário o requerimento verbal do vereador Mário Mardegan, solicitando a inversão de pauta do 4º para o 9º item. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Mais um para nós. Aprovado. Fica aprovada a inversão da pauta da ordem do dia do 4º para o 9º. Do 9º para o 4º item. Quarto item. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 017/2000, de autoria do vereador Mário Mardegan. Concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Marcelo Fernandes Rocha, pelos relevantes serviços prestados ao município na área de comunicação. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de decreto legislativo é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de decreto legislativo. Ao meu parecer, Jaime Zé da Silva, relator. E opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A Comissão de Finanças dará parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda chamar nominal para a votação do projeto em globo. Quórum qualificado, 2/3. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Antônio Divaldo Costa Dunga. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avenida Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Abedo Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Edipo Pereira. Ausente. Edivaldo Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavão Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadame Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. 17 vereadores votaram pelo sim e 2 não estão presentes nesta casa nesse momento, senhor presidente. Fica aprovado em discussão única o projeto de decreto legislativo número 017/2000, de autoria do vereador Mário Mardegan.
concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Marcelo Fernandes Rocha pelos relevantes serviços prestados ao município na área de comunicação. Quinto item. Discussão única do projeto de lei 098/2000, de autoria do vereador Clemente Cavazana. Denomina Silvino de Moraes, da Rua 8, localizada no Jardim Residencial Universo. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opinou pela legalidade o edil Nelson Reis Alves e o vereador Mário Mardegan, em substituição ao vereador Clemente Cavazana, que é autor do projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 098/2000, de autoria do vereador Clemente Cavazana. Denomina Silvinho de Moraes, da Rua 8, localizada no Jardim Residencial Universo. Sexto item. Discussão do projeto de lei 099/2000, de autoria do vereador Clemente Cavazana. Denomina Milene Bertoni Mauro, a Rua 6, localizada no Jardim Residencial Universo. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opinou pela legalidade dos edis Nelson Reis Alves e Mário Mardegan, em substituição a Clemente Cavazana, que é autor do projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 099/2000, de autoria do vereador Clemente Cavazana. Denomina Milene Bertoni Mauro, a Rua 6, localizada no Jardim Residencial Universo. Sétimo item. Discussão única do projeto de lei 108/2000, de autoria do Executivo Municipal. Altera a linha perimetral urbana do município de Araçatuba, descrita no artigo 1º da Lei Municipal 5.125, de 16 de outubro de 1997. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Jaime José da Silva, relator. E opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 108/2000, de autoria do Executivo Municipal. Altera a linha perimetral urbana do município de Araçatuba, descrita no artigo 1º da Lei Municipal 5.125, de 16 de outubro de 97. Oitavo item. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 013/2000, de autoria do Executivo Municipal. Altera a denominação do cargo de monitor de datilografia para monitor de datilografia informática, constante da lei complementar 004, de 26 de abril de 94. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas na 22ª sessão ordinária, realizada em 7 de agosto de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação do projeto em globo. Quórum qualificado, maioria absoluta, 10 votos. Estando ausente o vereador Carlos Hernandes, solicitamos ao primeiro secretário Avelina Aparecido Rocha para fazer a chamada nominal. Peraí.
bem-vindo, Ney. É esse, Fábio. Projeto relativo à Lei Complementar 013/2000. Antônio Carneiro Silveira. Antônio Carneiro Silveira. Sim. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Vereador Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Ausente. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correa. Sim. Jair José da Silva. Lei complementar. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Sanches Hernandes. Ausente. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Ausente. Mário Mardegan. Ausente. Nelson Reis Alves. Ausente. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Retificando José Carlos Sanches Hernandes. Também sim. Porque se não tiver quórum, pô. Eu entendo. Presidente, votação de 13 sim e 6 ausentes. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar 013/2000 de autoria executiva municipal. Altera a denominação do cargo de monitor de datilografia para monitor de datilografia informática, constando da lei complementar 004 de 26 de abril de 94. Nono item. Segunda discussão do projeto de lei 076/2000 de autoria do vereador Sidney Girão. Institui como matéria curricular Educação e Preservação do Meio Ambiente. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, na 22ª sessão ordinária realizada em 7 de agosto de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei 076/2000 de autoria do vereador Sidney Girão. Institui como matéria curricular a educação e preservação do meio ambiente. Décimo item. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 019/2000 de autoria do vereador Hélio Correa. Da nova redação, a ementa é o artigo 1º do decreto legislativo 017 de 26 de junho de 2000. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de decreto legislativo é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de decreto legislativo. É o meu parecer, Jaime da Silva, relator. E opinaram pela legalidade dos edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de decreto legislativo 019/2000, de autoria do vereador Hélio Correa.
da nova redação, a ementa e o artigo 1º do Decreto Legislativo 017, de 26 de junho de 2000. 11º item. Segunda discussão do projeto de resolução 013/2000, de autoria do vereador Tadami Kawata. Cria o parágrafo 8º no artigo 110 da resolução 1177, de 11 de abril de 94. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, na 22ª sessão ordinária, realizada em 7 de agosto de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal para a votação do projeto em globo. Quórum qualificado, maioria absoluta, 10 votos. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Antônio Divaldo Costa Dunga. Ausente. Ardino Mariano de Araújo Filho. Sim. Avenida Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Abedo Normanha. Sim. Clemente Cabazana. Sim. Edipo Pereira. Ausente. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Vamos ver você. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva. Em votação, 11º item. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mara Aparecido Pavan, Birubiru. Ausente. Mário Mardegan. Ausente. Nelson Reis Alves. Ausente. Ney Giron. Sim ou não? Projeto de número 11. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 13 vereadores votaram pelo sim. 6 vereadores não estão presentes. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de resolução número 013/2000, de autoria do vereador Tadami Kawata. Cria o parágrafo 8º no artigo 110 da resolução 1167, de 11 de abril de 94. Fabinho. 12º item. Discussão única da moção 006/2000, de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Repúdio à construção de uma cadeia pública em nosso município, entre as ruas Maurício de Nassau, Sacadura Cabral, Tenente Alcides Teodoro dos Santos e Gago Coutinho. A moção está em discussão. Ninguém quer discutir, a moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado. Em discussão única, a moção 006/2000, de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Repúdio à construção de uma cadeia pública em nosso município, entre as ruas Maurício de Nassau, Sacadura Cabral, Tenente Alcides Teodoro dos Santos e Gago Coutinho. E assim encerramos a pauta da ordem do dia da 23ª sessão ordinária. Agradecendo a presença dos senhores vereadores, público presente, ficam convocados os senhores vereadores para a 24ª sessão ordinária, que será realizada em 21 de agosto de 2000, segunda-feira, 19 horas. A todos, nosso muito obrigado e boa noite.